Rapaziada, o Michael Page, ex-estrela do Bellator, foi anunciado para lutar no UFC 299 em Miami contra o Kevin Holland, né? O Dana White anunciou essa luta e é muito interessante, né? Porque o Michael Page, desde que acabou o contrato dele com o Bellator, tava nessa de vai pra PFL, vai pro UFC, ninguém sabia pra onde ele ia. Agora a gente já sabe pra onde ele vai, já sabe contra quem ele vai lutar. E no vídeo de hoje nós vamos falar o que eu acho aí que pode dar essa estadia do Venom Page no UFC. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar mais uma vez com você aqui. Sempre um prazer estar aqui na sua presença, falando desse esporte que a gente tanto ama, né? Falando de MMA. É muito bom, né? Tá com saudade já, né? Porque só volta no meio de janeiro, brincadeira. Então, realmente, já tá batendo aquela saudade, né? E você tá aqui pela primeira vez, você é fã de MMA, ou você já esteve aqui antes e ainda não se inscreveu? Então essa é a hora, eu te convido, se inscreve aí no canal, vai ser um prazer pra mim ter você aqui. Eu tô aqui todos os dias falando de MMA, é a minha grande paixão, é o esporte que eu mais gosto, então compartilhar esses momentos aqui com você vai ser um grande prazer. Você não vai se arrepender não, eu dou meu melhor pra fazer um bom canal de MMA aqui, tá? Te garanto que se você se inscrever, você não vai ter perdido seu tempo não. Combinado? Então vamos pro vídeo então. Então, pessoal, depois do UFC 296, o último UFC do ano, Dana White, na coletiva de imprensa pós o evento, anunciou algumas lutas para o UFC 299, né? Uma dessas lutas foi o ex-Bellator, né? Michael Venom Page, o MVP, né? Contra o Kevin Holland, e isso chamou bastante atenção, né? E chama atenção porque o Michael Page foi um dos principais nomes do Bellator, assim, em termos de popularidade na última década, né? Ele ficou muitos anos no Bellator. Ele tem um estilo muito divertido de assistir, com movimentos bem fluidos, né? Bem parecido assim com o Anderson Silva na luta em pé. Obviamente, eu tô falando aqui, não dá pra, a nível de execução, não dá para comparar ele com o Anderson Silva. O Anderson Silva foi muito melhor. Aqui eu tô falando muito mais da estética, né, da luta, né? A maneira de se apresentar, a maneira de se comportar dentro do octógono, realmente muito parecido, né? Então, é um lutador divertido. Não foi tão bom, nem de perto, como foi o Anderson, mas tem um estilo divertido, assim como era o do Anderson. Agora, o Venom Page, ao contrário do Anderson Silva, não tinha, assim, não tem nem uma fração do que o Anderson Silva tinha no jiu-jitsu, né? O Anderson Silva não tinha um grappling, assim, agressivo, mas ele tinha um grappling defensivo de primeira, né? Se a coisa fosse pro chão, sempre tinha um perigo de finalização. O Anderson, vídeo aí a luta do Anderson Silva com o Chael Sonnen, né? Então, por exemplo, o Michael Page naquela situação ali não tiraria aquela da cartola. E o Anderson Silva tirava. Então, o Michael Page é muito frágil na luta de chão, né? Mas, obviamente, isso distancia eles ainda mais como lutadores, né? Mas na luta em pé, ele apresenta um bom nível, sim, é um lutador perigoso. Além disso, tem o fato de que ele é um lutador extremamente popular no seu país, na Inglaterra, e, obviamente, é um dos mercados que o UFC tem buscado uma expansão aí nos últimos anos, né? Então, o UFC tem feito muitos eventos, tanto na França como na Inglaterra, e busca sempre expandir aí as suas fronteiras nesses dois mercados, que são bons mercados para o UFC, né? Então, o Michael Page é uma contratação bem estratégica. Ainda que o Michael Page não consiga ser campeão, alguma coisa assim, certamente ele vai encabeçar alguns cards no Reino Unido, ou até mesmo nos Estados Unidos, mas direcionado para o público do Reino Unido, né? Agora, o Venom Page estava fazendo um jogo duro danado, né? Colocando muitas coisas em dúvida, comparecendo em evento da PFL, postando no Instagram ali com uma luvinha do UFC ou uma luvinha da PFL, enfim, fazendo um joguinho, né? Então o pessoal estava na dúvida de para onde que ele ia de fato. Inclusive, ele marcou presença num evento da PFL recente que aconteceu na Europa, né? Agora no finalzinho do ano e tal. Então, assim, realmente tinha muita gente apostando que ele ia para lá, inclusive. No entanto, né, com o anúncio agora do Dana White, ficou confirmado a contratação dele pelo UFC e a confirmação de uma luta aí que vai ser bem interessante, né? Uma boa luta de estreia para o Michael Venom Page. E quanto ao Kevin Holland, é importante dizer, né? O primeiro ponto-chave é que escolheram um adversário na medida para o Venom Page estrear, né? O Kevin Holland é o 12º do ranking nos meio-médios, é um striker por natureza, que sempre que propõe para ele uma luta em pé, ele aceita sem reclamar, ele não força uma luta de chão, apesar dele ter algum jogo de chão, né? Ele finalizou o Michael Chiesa e tal, então assim, ele não é bobo no chão, mas se a proposta for lutar em pé, ele luta em pé sem problema nenhum. E o Michael Page é um lutador unilateral, né? Ele é um lutador, o jogo dele de chão é, mesmo com 36 anos de idade, não atingiu um nível satisfatório. Ele sempre teve oponentes assim na medida para lutar em pé no Bellator, né? Sempre foi assim. E no UFC começou mais ou menos do mesmo jeito.
Então essa luta entre os dois, entre o Holland e o Page, vai ser uma luta certamente interessante do ponto de vista da luta em pé, né? Vai ser uma luta divertida de assistir, porque o Venom Page, obviamente, é uma atração à parte, é uma atração interessante, é um lutador divertido de ver, e o Kevin Holland vai proporcionar isso, né? Que ele coloque isso em prática. Agora, o UFC pode vir a projetar um caminho açucarado aí para o Kevin Holland, né? O UFC pode tentar fazer o máximo para facilitar a vida dele, né? Caso ele passe pelo Holland, por exemplo, ele pode fazer uma luta na sequência contra um Geoff Neal, por exemplo, contra o Stephen Thompson, né? Que deixaria ele bem próximo ali do top 5. Então, tem até algumas lutas ali que ele pode ser encaixado. E o UFC tem um detalhe, né? Se o UFC achar interessante, o Dana White não costuma fazer cerimônia em fazer com que lutadores populares furem a fila ali e vão disputar um title shot, né? Então vamos imaginar, ele pega aí o Kevin Holland e vence. Pega o Geoff Neal na sequência, vence. Pega o Stephen Thompson, vence. Eu vejo facilmente o UFC furando a fila aí de uma galera para botar ele para lutar pelo cinturão. Aí, se ele vai pegar um grappler na disputa pelo cinturão, um cara bom de chão, é outra conversa. Se ele perder, é outra conversa. Mas vai vender os pay-per-views, assim, para poder fazer essa luta, né? Torna-se uma opção interessante para 2024, mas principalmente para 2025, né? Agora, mesmo com o 12º do ranking, né, o Kevin Holland, ou com o Geoff Neal, ou com o Stephen Thompson, vai ser interessante para ver se ele é realmente um lutador tão bom quanto demonstrava ser em pé no Bellator, né? O nível no UFC, a gente sabe, é um nível acima, um jogo... são jogos diferentes, são lutadores de níveis diferentes, então vai ser interessante, né? Eu acho que ele pegou poucos caras, assim, por mais que o Holland seja um lutador, na minha visão, bem mais ou menos, eu acho que ele é melhor do que 90% dos caras que o Michael Page enfrentou no Bellator, né? Então, quer dizer, vai ser interessante de ver como vai ser esse choque de realidade pro Michael Page do Bellator pro UFC, né? Ou seja como for, eu tô ansioso para a estreia do Michael Page no UFC. É um lutador interessante, é um lutador divertido, entendeu? O apelido dele de Anderson Silva britânico, não é, apesar do nível dos dois ser muito diferente, a comparação não é muito absurda. Realmente tem algum sentido no estilo, no jeito, na estética de luta. Então, assim como eu espero ver outras estrelas do Bellator se testando no UFC no futuro, é uma coisa que eu tenho curiosidade de ver, né? Patrício Pitbull, Johnny Eblen, por exemplo, vários outros. Vai ser interessante ver o Michael Page estrear e a gente vai poder se divertir com uma luta dele aí logo já no início do ano, logo no mês de março já, no UFC, para começar bem o ano. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab direto no like, clica aí, porque é realmente muito importante, leva 1 segundo do seu tempo. Gente, ajuda pra caramba, de coração. É muito importante e eu agradeço muito se você clicar aí no likezinho, combinado? No vídeo aqui do lado, eu falei sobre o Gilbert Durin, sobre o casamento da luta dele com o Jack Della Maddalena. Eu acho que foi ruim para os dois, expliquei o porquê disso lá. Dá uma passada lá que você não vai se arrepender não, que o vídeo está muito bom. Combinado? Um abraço para você, até amanhã, valeu, tchau.